Hoje o tema é muito importante e eu preciso falar dele assim com muito cuidado para vocês. Por quê? O que eu encontro na maior parte dos relatos dos meus pacientes, dos meus seguidores? Tenho ansiedade, por isso não consigo emagrecer. A ansiedade e a compulsão alimentar. Quem aí já não teve ansiedade e compulsão alimentar? Dificilmente alguém nos dias de hoje não ter ansiedade e compulsão alimentar. Hoje nós temos muitas funções, trabalhamos fora, às vezes estamos em casa, muito sobrecarregados, né? E isso gera um grau de ansiedade muito grande e um grau de compulsão alimentar também grande. Mas o que eu vejo é as pessoas colocando a ansiedade e a compulsão alimentar como empecilhos de chegar ao peso ideal. E hoje eu quero mostrar para você como ansiedade e compulsão alimentar podem ser moduladas, como essa história pode mudar. E depende, sim, de algumas atitudes. Atitudes do seu dia a dia que mudam completamente a história. E não é porque você tem ansiedade que você está condenada à obesidade. Muitas pessoas falam para mim isso, eu tenho ansiedade, então eu nunca vou emagrecer. Ou, eu tenho compulsão alimentar, eu nunca vou conseguir emagrecer. Acredite, isso vai acontecer com você. Então hoje o tema vai ser ansiedade. Como emagrecer? Para quem não me conhece, sou Marcela Ávila e aqui nós vamos juntos encontrar o caminho do emagrecimento verdadeiro com saúde e vitalidade. Eu quero te mostrar que emagrecer não depende de passar fome, contar calorias e muito menos de comer pouco. Emagrecer depende de um conjunto de ações fáceis, simples e que você também vai conseguir, assim como as inúmeras pessoas que já conseguiram. Você só precisa encontrar o caminho certo e ter este conhecimento que te liberta. E nós vamos começar o tema de hoje, que é a ansiedade, porque esse tema eu sei que pega muita gente que está aí. Eu tenho certeza que muita gente que está aqui tem ansiedade, tem compulsão alimentar, sofre desse problema e quer controlar. E muitas pessoas acham que isso é condenação. Ansiedade e compulsão alimentar não é de jeito nenhum condenação à obesidade e ao sobrepeso. Hoje nós vamos discutir esse tema que pode ser, na sua cabeça, um obstáculo do emagrecimento. Mas não é. Ela pode ser modulada. A ansiedade, ela parece um problema de difícil solução, mas será mesmo que ela tem tanta dimensão assim? Será mesmo que a ansiedade ou a compulsão é um problema tão grande assim que não tem solução? Nós consideramos que a ansiedade atrapalha e não deixa eu ficar magra. Mas eu quero te mostrar que essa ansiedade pode ser modulada e nós podemos acabar de uma vez por todas com ela. Quando eu falo isso, às vezes a pessoa fala, não, isso não vai acontecer comigo. Imagina que a ansiedade que eu tenho, a compulsão que eu tenho, eu como sem ver, toda hora eu tô comendo, passo ali perto da geladeira, já tô comendo, mastigo o dia inteiro, toda hora quero beliscar, só penso em comer o dia inteiro. Você é assim? Se você é assim e pensa que não pode mudar, eu quero te mostrar que nós podemos mudar sim. E a resposta para melhorar a tua ansiedade, tua compulsão alimentar, aquele belisca o dia inteiro, você sofre disso? A resposta está nos seus hormônios e nos seus neurotransmissores. Olha só, a resposta não está na sua vontade. Ela é muito mais forte que isso. Então, muitas pessoas vê alguém obeso, né, e ansioso e falam, para de comer, você já comeu demais. Para de comer, você já comeu demais, alguma coisa desse tipo. Não sei se vocês já ouviram isso. Mas se alguém falar isso para vocês, essa pessoa está muito enganada. Ela não sabe que a ansiedade não é simplesmente o que eu quero ou não fazer. Ela é modulada pelos meus hormônios e pelos meus neurotransmissores cerebrais. E a alimentação pode modificar e muito o seu perfil hormonal e os seus neurotransmissores também. Então, depende do alimento que eu consumo, eu vou ter um tipo de modulação hormonal e um tipo de reação dos meus neurotransmissores para aumentar ou reduzir a minha ansiedade e a minha compulsão alimentar. E até o final da aula de hoje, fica comigo até o final, eu vou te ensinar estratégias práticas
para melhorar sua ansiedade e sua compulsão alimentar. Mas para que você consiga colocar em prática amanhã na sua vida, você precisa entender a base, da onde vem essa ansiedade, para a gente tratar ela com muita convicção e com resultado, né? Porque aqui nós queremos resultados. Não adianta falar, passar cardápios, lista de compra, chega na sua casa, você não aguenta fazer. Você passa perto da geladeira que quer comer, você passa perto do lugar que você quer beliscar, a tua ansiedade, a tua compulsão falam mais alto. Por isso que a gente tem que pegar aqui, ó, tratar aqui primeiro, tá bom? E vamos lá, eu até fiz um script aqui para me ajudar a lembrar todo o conteúdo que eu preciso passar para vocês. Existem algumas substâncias, né, que circundam o nosso corpo aí e que agem como uma balança no nosso organismo. Então, a gente precisa entender quando a gente quer comer e quando a gente está saciado. Normalmente, quando essa balança está funcionando direitinho, o nosso centro de fome e nosso centro de saciedade, eles estão equilibrados. Então, eu sinto fome na hora certa e eu sinto saciedade na hora certa. E isso é modulado por 2 hormônios, não é modulado pela minha vontade. A minha fome e a minha saciedade são modulados por 2 hormônios. Um que chama grelina e outro que chama leptina. Eles são produzidos no nosso corpo e eles têm a função de dar o centro de fome ou de saciedade. A grelina é o quê? É o hormônio que dá a vontade de comer. Sabe quando você sente vontade de comer? Fala, nossa, que fome, meu estômago tá doendo de fome. É o sinal do hormônio grelina. E sabe quando você tá num restaurante, aquele restaurante self-service ou uma churrascaria, que você pode comer à vontade, que você fala, hoje eu vou comer tudo que tem nesse restaurante? Mas aí, quando vem aquela sensação assim, nossa, saciei. Não consigo comer mais nada. Nem se eu quiser, nem se vier o prato que eu mais gosto, eu consigo saborear, porque eu estou saciada. Essa sensação de saciedade, ela vem quando tem a indução do hormônio leptina. Estes 2 hormônios que são responsáveis, então, por aquele momento, quero comer, e aquele momento, não quero comer, e tudo bem. Pode ser o prato mais gostoso, mais saboroso, que eu não vou consumir comer. Então, a chave está em modular esse equilíbrio de grelina e leptina. Primeiramente, quero explicar isso. Então, não é na sua vontade. Mas e aí, Nutri? Como eu vou modular essa grelina, essa leptina de forma natural? Todos nós produzimos esses hormônios. E eles são modulados de acordo com os alimentos que a gente consome. Existem alguns alimentos que aumentam a produção de grelina e outros que aumentam a produção de leptina. E é disso que nós vamos falar aqui também hoje. Esses detalhes vão provocar uma mudança radical no seu organismo. Porque quando você não tem fome, é fácil de você seguir um cardápio. Então, por exemplo, eu te passo um cardápio hoje. Você não fica com aquela vontade de comer o tempo inteiro. Você não vai conseguir seguir? É muito mais fácil. Agora, se você tem fome o tempo inteiro, aquele desespero para comer. Sabe aquele desespero que a gente só pensa em comida? Todo momento eu tô pensando em comida. Eu acordo já pensando no que eu vou tomar de café da manhã, tomo café já pensando no almoço, e assim sucessivamente. Muitas pessoas são assim. Só pensam em comer o tempo todo. E elas não podem ver um alimento que elas já colocam na boca. Viu o alimento, já coloca na boca. Por que será isso? Porque o centro de leptina e grelina estão descompensados, né? E ela aumenta a ansiedade e compulsão alimentar. E vocês sabem que não piora só a parte da alimentação. Quando a pessoa está muito compulsiva ou muito ansiosa, os outros aspectos da vida dela também estão comprometidos. Porque se ela é ansiosa para comer, ela também vai ser ansiosa no trabalho, vai ser ansiosa nos outros aspectos da vida dela. E nós sabemos que a ansiedade nada mais é do que sofrer com antecedência, né? Sofrer com motivo. Você não vai resolver nada com ansiedade, né? Se a ansiedade resolvesse alguma coisa, né, gente? E só piora qualquer situação. As pessoas sempre dizem que se alimentam mal por causa da ansiedade e da compulsão alimentar. Mas, na verdade, é totalmente o contrário. A causa e a consequência são vice-versa. Na verdade, a pessoa não se alimenta mal porque ela tem ansiedade. É o contrário. Ela tem ansiedade porque ela se alimenta mal. Tá? Então, primeiro você come um alimento ruim.
E aí você gera um mecanismo de ansiedade e compulsão dentro do seu corpo. E aí sim vira aquela bola de neve, sabe? Você não sabe sair dela mais. E nós vamos te ensinar a sair dela. Vamos lá, vamos continuar aqui. Entre os inúmeros fatores que nós estamos falando aqui, né? Esse equilíbrio entre a grelina e a leptina, ela define a questão da ansiedade e do emagrecimento, consequentemente. Porque ninguém emagrece se estiver ansioso. E aí agora, Nutri, eu sei que existe a grelina, que existe a leptina, que elas têm que estar em equilíbrio para eu não ter ansiedade e compulsão alimentar. Quais são os pontos importantes para modular esses hormônios? A primeira coisa que eu quero explicar para vocês é que mais importante do que o que eu vou comer é como eu vou comer. Já parou para pensar nisso? Se você não parou para pensar, agora raciocina aqui comigo. Independente se eu for comer uma laranja ou uma maçã, como eu vou comer esse alimento muda completamente a ação dele no meu organismo. O nosso intestino produz muitos neurotransmissores. Uns deles são serotonina e dopamina. São neurotransmissores responsáveis pela felicidade, pelo bom humor. Então, são neurotransmissores muito importantes. Eles são produzidos lá no intestino. Quando eu como uma maçã e eu como ela rápido, de maneira rápida, ela chega no meu intestino mal digerida e mal absorvida. Um alimento mal digerido, ele vai ser mal absorvido no meu intestino. Então, nós temos que lembrar que quando nós colocamos um alimento na boca, esse alimento passa por vários processos. E o primeiro processo começa na minha boca. A primeira coisa que eu falo, né, que se a mastigação não fosse importante, nós não teríamos os dentes aqui, né? Que a função dele também é a mastigação. Então, quando nós comemos um alimento rápido e engolimos esses alimentos, na boca são liberadas enzimas que começam o processo digestivo desse alimento, de digestão desse alimento, né? Todo o processo dele. Se eu engulo esse alimento, como ele de maneira rápida, eu atrapalho todo esse processo. E aí ele chega lá no meu estômago com pedaços grandes, dificulta também essa digestão, e depois ele vai para o meu intestino também de uma forma errada. Então, o que começa errado, termina errado. Não tem jeito. Então, como eu como é muito diferente. A mastigação é a chave de modulação da grelina e da leptina. É a primeira chave. E essa primeira chave, que é a mastigação, muitas vezes ninguém nem gosta que fala muito dela, né? Porque, é um assunto chato, eu tenho vontade de comer rápido, eu sou acostumada a comer rápido, eu nem tenho tempo para comer, eu como tudo engolindo, né? E, na verdade, então a gente tem que só parar para pensar, pessoal, dessa importância da mastigação. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Você mastiga bem os alimentos? Ou você come muito rápido? Quantas vezes você mastiga o alimento antes de engolir? Você já parou para pensar nisso? Isso não é bobeira não, tá? Quem não mastiga bem não emagrece, porque atrapalha todo o processo de digestão e de absorção do alimento, além de aumentar a ansiedade e compulsão alimentar. E olha só, nós começamos uma live de ansiedade, e nós estamos aqui falando de mastigação. Então, são hábitos que vão melhorar sua ansiedade e sua compulsão alimentar. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Primeira coisa, quando eu coloco um alimento na minha boca, eu só vou engolir ele quando eu sinto que ele está bem digerido, que ele não tem pedaços dele na minha boca, né? Essa digestão, ela acontece depois que eu trituro esse alimento com os meus dentes. Então, o hábito de comer consciente, que eu sempre falo aqui muitas vezes, né? E vou repetir mesmo, porque tem muita gente nova, e mesmo que você não seja nova, é importante, é um hábito que vai transformar a sua vida. O comer consciente é entender o porquê que eu estou comendo. Porque a maior parte das vezes a gente não come consciente. A gente engole os alimentos e come o que tiver pela frente. Porque eu tô comendo junto minhas emoções, eu tô comendo junto meu nervoso, meus problemas, minha ansiedade, eu tô comendo tudo junto. E, na verdade, eu não sei nem que sabor que tem os alimentos. Às vezes eu converso no consultório com os meus pacientes e falo para eles assim, realmente você sabe que sabor que tem, por exemplo, um café, ou chá, ou um suco de limão?
Muitas vezes a pessoa sabe o sabor só do açúcar e do sal. E o sabor de cada alimento, ele nem sabe. Às vezes eu como essa maçã pensando em tantas outras coisas que eu nem sei que gosto que tem essa maçã. Quando eu falo de comer consciente, é nós termos uma noção do que, para que serve o alimento e para que a gente come. A gente não come só para engolir e encher a barriga, não. Os alimentos servem para nutrir o nosso corpo. Então é muito complexo, né? A gente pensar, nós somos um ser humano que tem um cérebro, tem um coração, tem um rim, tem um fígado, intestino, tem todos os órgãos. E todos esses órgãos, eles estão aqui funcionando, fazem com que eu fale, com que eu enxergue, com que eu converse, que eu tenha inteligência para pensar, que eu ande, para ter força para andar, para movimentar, para fazer meu exercício, para trabalhar. Tudo isso funciona como uma máquina perfeita, não funciona? Vocês acham que tudo isso que está aqui no meu corpo funciona devido a qual combustível? Ao combustível que vem dos alimentos. Esse combustível é que faz com que toda essa engrenagem do ser humano funcione ou pare de funcionar. E os alimentos, eles estão aqui para nutrir o nosso corpo. Não é para suprir as nossas emoções ou então para encher a barriga e sentir que está lá até empanzinado de tanto comer. Quando você coloca isso na sua cabeça, o porquê nós comemos, as coisas mudam, o cenário começa a mudar para você. Porque alimentar pode ser para você algo cultural. Então, lá na sua casa, desde a infância, você está acostumada aos momentos bons, de prazer com a sua família, serem cheios de alimentos. E isso é muito bom. Realmente, o alimento, ele dá muito prazer. Ele gera prazer no ser humano. Mas a função dele não é gerar prazer. A função dele é nutrir o teu corpo. Muitas pessoas só encontram prazer comendo. E comendo alimentos que são riquíssimos em ou gorduras hidrogenadas ou açúcares. Por quê? Elas estão descontando tudo da vida dela nesses alimentos. E esses alimentos estão aí, ela não produz bem serotonina, dopamina, porque para ela ficar feliz, só se ela comer açúcar. Para ela ficar feliz, só se ela comer industrializados. Quando eu tô falando aqui de comer consciente, eu quero que você saia dessa live de hoje pensando comigo, será que eu como consciente? Ou será que eu como, nem sei porquê, eu engulo os alimentos, eu não sei nem que gosto que tem os alimentos, nem que sabor, eu não tenho nem o prazer de me alimentar. A partir de hoje, eu quero que toda vez que você pegue um alimento e coloque na sua boca, você pense, será que eu estou com fome? Este alimento vai nutrir o meu corpo ou vai me deixar doente? Eu preciso comer esse alimento agora? Para depois você escolher se está na hora de comer ou não. E aí, se você optar por comer este alimento, a mastigação é muito importante. Porque aí você vai começar, a digestão dele vai começar na sua boca e ele vai ser, a hora que ele chegar lá no seu intestino, ele vai ser bem absorvido. Então, ele vai ser usado como fonte de energia. Esse alimento, ele não vai ser só um motivo para atrapalhar o seu corpo, ele vai ser usado. Então, ele vai gerar energia, ele vai te dar vitaminas, ele vai te dar minerais, para você continuar funcionando essa máquina perfeita sua. Tá ok? Então, pensar. Tem alguns hábitos muito importantes que fazem a gente comer consciente ou comer por compulsão alimentar e por ansiedade. O hábito de comer com o celular junto. Então, eu estou comendo e olhando o celular. Hoje em dia é muito difícil a gente não fazer isso, não é? Eu falo até eu mesmo. Às vezes eu me deparo aqui, muitas vezes, trabalhando e comendo. Opa, tô trabalhando e comendo. Daqui a pouco eu tô com fome de novo. Daqui a pouco eu tô com fome de novo. Por quê? Porque o meu cérebro não registrou que eu comi. Porque eu estava comendo e olhando no WhatsApp, e conversando com alguém, e olhando o Instagram, e fazendo outras ações. Quando eu faço isso, ou o meu cérebro registra uma coisa, ou ele registra outra. Então, por que será que eu acabo de comer? Daqui a pouco eu tô com fome de novo. Tô com uma ansiedade para morder uma coisa, para comer outra coisa, para beliscar isso e aquilo.
Porque meu cérebro não registrou, porque não deu tempo de ser organizados os hormônios da leptina e da grelina. A leptina não foi liberada, que é o hormônio da saciedade. Vocês sabem que para mandar mensagem para o cérebro que eu estou saciada durante uma refeição, vai pelo menos ali uns 15 minutos. Demora um tempo. Então, toda vez que você está com um prato de alimentos e que você vai começar a se alimentar, você coloca esse alimento na sua boca e come rápido. Em 3 minutos eu já almocei. Aí dá vontade de correr lá na panela e repetir. Não é? Por que será? Porque ainda não liberou a leptina. Se eu comer esse mesmo prato de alimento, mas devagar, mastigando, saboreando, sentindo o prazer de cada nutriente ali, de cada alimento, o meu jogo vai mudar. Eu vou ter muito menos fome. Eu não vou ficar querendo repetir toda hora o jantar, o almoço. Não vou ficar querendo. Façam o teste. E às vezes vocês não estão acreditando em mim porque você nunca testou. Quem come rápido fica com vontade de comer mais e mais e mais o tempo todo. Não é culpa sua. Não deu tempo de liberar o hormônio, a leptina, que são pelo menos 15 minutos. Então, a partir de hoje, quando você colocar o alimento no seu prato, tira o celular de perto, tenta não ficar olhando televisão e fazendo outras coisas. Hora de comer, né? O hábito de se alimentar é um hábito muito sagrado. É um hábito sagrado, além de religião, né? Também pela religião, não sei qual religião a sua, mas é um hábito sagrado, porque é um hábito que vai nutrir todo o seu corpo. É maravilhoso o hábito de se alimentar. Só que você tem que prestar atenção no que você está comendo. Você já prestou atenção? Você olha para o seu prato e pensa, olha, eu estou comendo feijão que tem ferro, a carne que tem ferro, eu estou comendo um vegetal verde escuro que tem tal vitamina, outro. Olha a quantidade de vitaminas, minerais, fibras, gorduras. Olha como isso vai ser maravilhoso para o meu corpo. Então, isso é ter consciência do que aquele prato de comida vai significar para você. Ele significa muito mais do que um prato de comida para encher minha barriga. Não é isso. É um prato de alimento para nutrir a sua máquina perfeita, que é o seu corpo, os seus órgãos. Então, toda vez que eu mastigo bem, eu enxergo o prato, eu dou tempo para o meu corpo reagir, e aí as coisas vão começar a mudar. Ah, Nutri, se eu fizer esse hábito pequeno que você está me falando, então, vai mudar toda a minha ansiedade e minha compulsão? Vai começar. Vai começar uma mudança no seu processo. Você pode ter certeza disso. E aí, você fala para mim assim, Nutri, mas é muito difícil. Porque eu tenho certeza que as pessoas vão ter muita dificuldade nisso. Muita gente consegue fazer jejum intermitente, muita gente consegue fazer dieta low carb, mas não consegue mastigar direito. Não consegue mastigar e por isso não emagrece. Por fatores que aumentam a ansiedade, compulsão e por falta mesmo de digestão e absorção adequada desses alimentos. Então, quando você agora colocar o alimento na sua boca, tente primeiro triturar esse alimento, mastigar pelo menos 15 vezes. E é hábito, gente. A gente conquista, sabe como? Com repetição. Hábito a gente não conquista de um dia para a noite, não é tão fácil assim conquistar um hábito. O hábito de comer rápido é um hábito que eu tenho muito. Eu tenho. Na minha casa, né, minha família come muito rápido. Meu pai come muito rápido, minha mãe come muito rápido, a vida inteira. Então, eu acostumei com eles a comer rápido. O Cristiano, não. O Cristiano come bem devagarzinho. A mãe dele come bem devagar. Então, cada um tem uma cultura, né, um costume dentro de casa. Então, eu sei que eu preciso comer devagar, eu tenho que me policiar até hoje. Tem dias que eu me pego comendo rápido. Eu falo, opa, peraí, eu tenho que comer devagar. Então, o hábito, ele é uma vida. É você primeiro ter consciência que faz errado e depois ir fazendo todos os dias, cada dia tentando melhorar. Em uma refeição, quando vê eu já engoli, fala, opa, comi errado. Mas na próxima eu tento. Então, eu falo muito, né? Tanto é que se meu pai estiver assistindo aqui, ele vai ver que eu falo para descansar o garfo, né? E eles também aprenderam a comer mais devagar. Eu aprendi a comer devagar muito com o Cristiano, porque ele come mais devagar. E aí, quando a gente começou a namorar, né? Aí saía a mulher e o marido. E o namorado, né? Eu e ele saía para jantar, por exemplo.
Quando vê meu prato, acabava antes do dele. Eu falava, nossa, que vergonha, meu Deus do céu, eu tô comendo mais rápido que ele, né? E aí eu comecei a pegar esse costume de falar, não, eu vou comer muito devagar, eu tô comendo. E eu já tinha, assim, essa questão de me policiar. E com ele, eu comecei a comer mais devagar ainda, né? No começo foi assim. Olha, pra vocês verem como é que foi a minha motivação de comer mais devagar, hein? E aí eu acostumei. Hoje eu já como mais devagar de maneira natural. Mas isso demora para ser conquistado. Vai assim, devagarzinho, que vocês vão conseguindo. Então eu falo muito assim, gente, descansa o garfo. Porque a gente não descansa o garfo, sabe? O prato tá aqui, o garfo fica na mão o tempo inteiro que eu tô comendo. Boca cheia e garfo na mão. Boca cheia e garfo na mão. Se a gente começar a ter o hábito de descansar o garfo no prato, por enquanto eu estou comendo, então se a minha boca tem alimento, o garfo não tem que estar na mão, o garfo tem que estar no prato. Então se na minha boca tem alimento, primeiro eu vou tirar as mãos aqui, vou colocar a mão aqui na minha perna, ó, vou mastigar com atenção, com calma, engolir esse alimento para depois pegar no garfo novamente. E aí, vocês fazem isso para você prestar atenção como a sua fome diminui. Quando a gente come mais devagar, a saciedade vem de maneira natural, porque é a leptina que é disparada aqui no seu cérebro. Então, convenci vocês que tem que mastigar e já expliquei como tem que ser. Agora, você vai fazer ou não se você quiser. Eu não estou falando que você vai aprender de uma hora para outra, mas vamos aprendendo devagar aí. Depois da mastigação e do comer consciente, um outro hábito importante para melhorar a ansiedade é entender se a sua fome é real ou se a sua fome é emocional. Mas como que eu vou entender isso? Se a minha fome é real ou emocional? Tem dois parâmetros que é interessante vocês pensarem. A fome real é uma fome que você não tem de um alimento específico. Você tem vontade de se alimentar para nutrir o teu corpo. Você sente uma necessidade fisiológica de se alimentar. Mas não é de um alimento ou de outro. Já a fome emocional é uma fome que vem de um determinado alimento. Por exemplo, nossa, hoje eu tô com uma fome, uma vontade de comer aquele bolo de chocolate que a minha avó faz. Essa é uma fome emocional. Você não tá com fome real. E aí, no dia a dia, como que eu identifico qual é a minha fome real e qual é a minha fome emocional? Na maior parte das vezes, a gente tem fome emocional. Porque como a gente tem muitas ações, às vezes a gente está estressado, nervoso, agora esse momento que está vivendo, quando a gente coloca um alimento na boca, parece que supre, né, essa ansiedade. Então, eu quero te convidar hoje a todas as vezes que você for se alimentar, você se perguntar se essa fome é real ou se é emocional. E se for emocional, você vai se pensar o seguinte: o que será que eu posso fazer para deixar de descontar as minhas emoções nos alimentos? Porque descontar as minhas emoções nos alimentos vai fazer com que eu só engorde. E é isso que eu quero? Então, talvez eu tenha que procurar uma terapia, talvez eu tenha que procurar um exercício físico, talvez eu precise ir lá conversar com os amigos, ou conversar com o marido, ou sair um pouco, ou fazer alguma ação, não sei o que você gosta de fazer, fazer uma oração, fazer alguma atividade extra, diferente, que te dê prazer, que não seja só ficar na geladeira o tempo inteiro buscando alimentos para suprir uma necessidade emocional. Então, busque coisas que você gosta de fazer. Só você vai saber encontrar o que você gosta de fazer e o que você gosta para suprir essa necessidade emocional. Certo, pessoal? Mais um fator. Último que eu quero falar hoje. Não deixem a ansiedade e a compulsão de alimentar passar na frente da sua vontade de se sentir bem, magra e equilibrada. A busca pelo emagrecimento e pelo equilíbrio é uma busca constante. E é uma busca que vale muito a pena. E eu vejo muita gente com ansiedade e compulsão se colocando de vítimas da história. Ah, eu tenho ansiedade e compulsão, então não tem solução. Tem solução, sim. Vocês estão vendo aqui muita gente falar, e eu quero falar com todas as letras para você. A tua ansiedade, a tua compulsão alimentar, elas podem sumir como um passe de mágica.
Se você acreditar no poder destes pequenos hábitos e fazer eles, mesmo sem ter um resultado imediato, repetidamente todos os dias na sua vida. Se todos os dias você começar a comer consciente, mastigar bem, tirar o celular de perto, enxergar os alimentos, dar tempo para o seu cérebro raciocinar e liberar leptina, se você começar a prestar atenção se a sua alimentação é consciente, é emocional ou é fisiológica ou não, e se você começar a dar atenção para isso tudo, que são pequenos hábitos, né? Pequenos. Você vai modular sua leptina e sua grelina e vai ter fome na hora certa e saciedade na hora certa. Um grande vilão do emagrecimento é o beliscar. O comer de 3 em 3 horas, ficar comendo toda hora, tá errado. Isso vai fazer só você engordar. E quem come de 3 em 3 horas e fica beliscando é porque está ansioso e compulsivo, descontando os alimentos. Acredite, pequenos hábitos fazem toda a diferença. Agora, esse hábito aqui também não pode faltar não, viu? Faltou hidratação, a fome vem mesmo, a ansiedade vem mesmo. Mas não é fome real, é fome porque teu corpo está desidratado. Outra coisa também que não pode faltar na sua vida. Certo, pessoal? E aí? Conta pra mim, desses hábitos que eu falei com vocês, quais você vai colocar na sua vida? E eu quero que hoje você saia daqui com ações. Com o comer consciente, com a mastigação, vamos modular essa ansiedade, essa compulsão alimentar. Talvez você não seja tão ansioso e compulsivo, mas precisa também fazer essas ações. Certo? Vamos controlar isso aí para a gente seguir em frente, porque sem ansiedade e sem compulsão, a gente subiu o primeiro degrau do caminho do emagrecimento verdadeiro. Aí daqui para frente, a gente vai começar essa reprogramação hormonal, a gente vai focar em pontos. Então, se você é ansioso e compulsivo, acredita que isso tudo pode mudar através dos alimentos e da combinação dos alimentos. Então, hoje, eu não falei para você sobre combinação. Lá no código, a gente vai falar sobre combinação. Porque a ansiedade e a compulsão alimentar, ela não vai vir na sua vida se você tiver esses hábitos e se você souber comer. Porque não é sobre comer frutinha, não. É sobre combinar esses alimentos. Você precisa de gordura, você precisa de proteína, você precisa de vitaminas, minerais. Você precisa de combinações que reprogramem os seus hormônios para que você queime gordura. E saia desse modo de armazenamento, que é o que você tá. Quando você está no modo de armazenamento, você pode passar fome que não emagrece. Você pode comer pouquinho que você não emagrece. Porque está tudo descompensado. E hoje nós falamos apenas de 2 hormônios. Nós vamos falar de vários outros que vão mudar relativamente, vocês vão ver que vão mudar completamente a sua vida aí e o seu emagrecimento. Muito feliz com a participação de vocês, viu? Muito obrigada pela companhia, foi um prazer estar aqui. Um beijo da Nutri, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.